7 de fevereiro. Estamos vendo hoje as decisões de Ló. Sabemos que Ló era sobrinho de Abraão. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para um lugar que Deus o mostraria, que era a terra de Canaã. Seu sobrinho Ló tomou a decisão acertada e escolheu ir com o seu tio, Abrão. E com tudo que ele tinha, foi junto. Deus o fez Abraão riquíssimo, muito gado, muitas ovelhas, muitos servos, ouro, prata. Era a riqueza da época. E ele saiu dali rico já, e ficou mais rico ainda com a caminhada, o passar do tempo. Apesar que era um lugar estranho, mas Deus abençoou Abraão. E também abençoou Ló, que também ficou rico, com muito gado, muitos servos, pastores para cuidar das ovelhas e tal. Os dois ficaram com tantos animais, tanta coisa, as posses eram tamanhas, que começou a haver uma briga entre os pastores que cuidavam dos animais de Ló com os pastores que cuidavam dos animais de Abraão. Então, Ló ficou quieto nessa bagunça aí. Abraão chegou em Ló e falou: olha, eu acho que não vai dar certo. Nós temos muitas posses. Deus nos abençoou demais na parte financeira e econômico-financeira. Então, a terra está sendo pequena para nós, se nós ficarmos juntos. Faz o seguinte, Ló, escolhe um lugar para ir. Se você for para o ocidente, eu vou para o oriente. Se você for para o oriente, eu vou para o ocidente. Escolhe o que você quer. Então, Ló, como era sobrinho de Abrão, era bem mais novo do que Abrão. Abrão já era de idade. E outra coisa, as posses de Ló se deviam à companhia de Abrão. Porque Deus abençoou Abrão e também abençoou Ló, por causa de Abrão. Então, o certo a fazer era Ló chegar e dizer: olha, Abrão, tudo que eu tenho eu devo a você. Você tem me ajudado muito. Escolha você o lugar. Escolha o lugar que você quer ficar. O que sobrar para mim tá bom. Mas não, ele fez o contrário. Se mostrou egoísta e fez o quê? Quando Abraão falou para ele escolher, logo ele olhou para o oriente, para as margens do Jordão, e ali ele viu uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, de se enriquecer mais ainda, multiplicar a sua riqueza. Porque era um lugar muito lindo. A Bíblia diz que era como o jardim do Éden antes de entrar o pecado no mundo. Era um lugar lindíssimo, com muitos alimentos para os gados, água. E logo na frente existia uma das cidades mais progressistas que existiam, a famosa Sodoma. Ficava ali Sodoma, e perto de Sodoma ficava outra cidade importantíssima, Gomorra. Mas eles sabiam, Ló sabia, Abraão também sabia, que a cidade de Sodoma e Gomorra
eram conhecidas pela promiscuidade, pelo pecado, pelo mundanismo, pelo paganismo, idolatria, feitiçaria e principalmente pela imoralidade. E aí o que aconteceu? Ló escolheu as colinas do Jordão, que iam rumo a Sodoma. Ele não foi diretamente para Sodoma. Ele foi armando a sua tenda em rumo a Sodoma. Armou a tenda, daqui a pouquinho andou mais uns 2, 3 quilômetros, armou outra vez, ficou algum tempo ali, depois armou mais uns 5 quilômetros na frente, até que chegou em Sodoma. Ali a cidade encantou, ficou encantado com a cidade. A família queria morar lá. E ele então se mudou definitivamente para Sodoma. E ali ele viu toda a imoralidade que existia. E a família no meio daquela podridão de pecados. Uma cidade progressista, lindíssima, rica. E ficou ali. Abraão ficou em Canaã. Canaã ainda não tinha sido conquistada pelos hebreus, pelos israelitas. Isso iria acontecer ainda, lá com Moisés, muitas gerações na frente. Então, Abraão ficou ali, porque existiam muitos inimigos em Canaã. Existiam os filisteus, os amorreus, e um monte de inimigos que não cediam. Vocês podem ver as guerras que surgiram ali quando o povo de Deus saiu do Egito. Andou com Moisés 40 anos e teve que lutar ali para dominar o povo. E Deus ajudou. Então o que aconteceu? O Abraão ficou ali em Canaã. E Deus abençoando cada vez mais. Aguardando a promessa que Deus tinha feito. Ele já estava ali na terra de Canaã. Mas ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filhos, e envelhecendo, e o filho não vinha. Sara também estava velha, e não vinha filho. Você conhece a história. Então, o egoísmo de Ló fez com que ele demonstrasse toda a ingratidão para com seu tio. Seu tio, como diríamos hoje, um bom cristão. Ele aceitou a decisão de Ló e ficou ali em Canaã, conforme a promessa de Deus. Ló não se preocupou com a promessa de Deus, foi em frente. Mas algum tempo depois, não se fala quanto tempo, Deus, que na pessoa de Jesus, não é? Com 2 anjos, fala o Senhor, então é Jesus, desceu com 2 anjos em forma humana e foram falar com Abraão. Então, nós viemos aqui, estamos vendo o clamor que existe na cidade, da cidade. O pecado está clamando ali, há muito pecado, um exagero de pecado, uma imensidão de imoralidades, e subiu até o céu. Ultrapassou os limites do razoável do pecado. Você quer ser pecador? É um direito que você tem, mas não ultrapasse os limites. Cada vez que o ser humano ultrapassou os limites, Deus intervém. Que é o caso de Sodoma e Gomorra, o dilúvio, né? Lá no Novo Testamento temos também, tem o caso de Uzá, enfim, vários.
Então, Deus avisou Abraão. Abraão, vamos te avisar. Nós vamos descer lá. Se for realmente isso que está chegando até nós vamos destruir a cidade com fogo. Tanto Sodoma como Gomorra. E algumas outras vilas que tinha ali por perto. Então Abraão ficou preocupado. Ele não estava com raiva de Ló. Apesar de toda a ingratidão de Ló, Abraão se recusava a ter um coração vingativo. Ele poderia dizer, bem feito, quem manda ele não me respeitar e ser ingrato? Não, ele falou isso não. Ele falou, Senhor, enquanto os outros 2 anjos foram lá em forma humana, desceram para entrar em Sodoma, então ficou ali, Jesus ficou ali. E Abraão falou assim, Senhor, se tiver 50 justos ali, o Senhor destrói a cidade? Jesus falou, não. Por causa dos 50 justos, não destruirei a cidade. Mas se houver 45, não destruirei a cidade. 40, não destruirei a cidade por causa dos 40. 30, não destruirei a cidade por causa dos 30. 20, não destruirei a cidade por causa dos 20. 10, não destruirei a cidade por causa de 10. Abraão parou de falar. Não falou mais. O Senhor ficou ali para ouvir se ele falava mais alguma coisa. Não falou. Se despediu e foi embora. Abraão estava preocupado com Ló e a família dele. 10 pessoas. Já dava para salvar Ló, a esposa, as filhas, genros e tudo mais. E mais alguns. Então, ele ficou aguardando. Interessante que Jesus só parou de conceder misericórdia quando Abraão parou de falar. Porque ele concedeu misericórdia em todos os números que ele falou. Número de pessoas. Até que Abraão parou de falar. A misericórdia ainda estava sendo oferecida. Mas por fim, os anjos entraram na cidade e foram tratados como sodomitas, e a barbaridade que eles queriam fazer com os anjos. Os anjos pegaram Ló pela mão e arrastou para fora com sua esposa e suas 2 filhas. Praticamente arrastou, porque ele estava demorando demais. Sabe aquela atração, aquela dó de deixar? Que decisão que ele tinha que tomar. Em amor, em consideração a Abraão, os anjos arrastaram Ló para fora da cidade. Mesmo assim, os anjos disseram assim, não olhem para trás. A cidade está pegando fogo, não olhem para trás. Mas eles, em certo momento, andaram normal. Até que a mulher de Ló olhou para trás, porque o seu coração ainda estava na cidade. Que pena, que dó deixar a cidade de Sodoma para a mulher de Ló. Se tornou numa estátua de sal. Continuou Ló com suas 2 filhas e ficou numa das cavernas ali, enquanto a cidade pegava fogo. E nessa caverna, as filhas de Ló
tinham aprendido lá em Sodoma o incesto, ou seja, ter relação sexual com os parentes, pai, mãe, irmãos. E tiveram relação sexual com o pai, embebedaram o pai, a mais velha foi primeiro, no outro dia foi a mais nova. E ambas ficaram grávidas. Que decisão tremenda, errada. Quantas decisões tomamos na vida totalmente erradas. Não ouvimos o Espírito do Senhor. Ló entrou em Sodoma como um homem rico e saiu com nada. E pior do que nada. Saiu com os defeitos da cidade, com os pecados da cidade, com os costumes da cidade. Precisamos ter cuidado com as decisões que tomamos, em especial ao pensar em ganhos de curto prazo, em contraste com o cenário geral. As religiões hoje buscam muito o resolver o problema imediato e fala pouco da vida eterna, das promessas de Deus. E as igrejas estão enchendo, todas interessadas, em sua maioria, em resolver problemas. E Deus quer resolver o maior problema que existe, que é o pecado. Quer nos dar a salvação e eliminar o pecado. Que possamos tomar essa decisão. Uma decisão do lado de Deus. Porque Abraão tomou a decisão do lado de Deus e foi bem sucedido. E é isso que Jesus